Começa agora o programa Repercussão e nós vamos ouvir o deputado Cláudio Vereza, que repercutiu durante a sessão ordinária desta quarta-feira as manifestações populares que estão tomando conta do país, o arquivamento da PEC 37, que pretendia retirar o poder de fiscalização do Ministério Público, e também a destinação dos royalties do petróleo para a educação e para a saúde. Deputado, qual a sua visão sobre estes acontecimentos? Lembrando que o senhor tem um histórico aí de participação em movimentos populares, né? Já participei de muita manifestação, de muitas passeatas, já levei gás lacrimogêneo, já passamos por muitas dificuldades para que a democracia fosse implantada nesse país. E o que nós estamos vendo é o aprofundamento dessa democracia, com a população reagindo a insatisfações as mais generalizadas e a melhoria de vida que houve de uma maneira geral, a população fez com que as pessoas estudassem mais, reagissem mais à falta de qualidade de alguns serviços. Então, houve um crescimento da população e agora a população vai em massa para as ruas, especialmente os jovens. O jovem é importante para as ruas porque tem muita energia, tem muito ideal, muito idealismo e força, né, os setores públicos a saírem desse engessamento, a saírem da omissão, a saírem de uma certa paralisia que havia no país, porque a estabilidade foi conquistada. Agora, rapidamente, a presidência da República chamou os governadores, chamou os prefeitos das capitais e fizeram uma reunião importantíssima, como não havia nos últimos tempos, propondo pactos para os pontos principais que estão sendo demandados na rua pela população. Em primeiro lugar, o pacto pela estabilidade econômica. Em segundo lugar, o pacto pela mobilidade urbana, com aprofundamento do modelo de transporte coletivo, seja metrô, VLT, aquaviário e outros modelos mais modernos que permitam uma circulação melhor nas cidades. As cidades cresceram muito e com a melhora na economia brasileira, muitas pessoas adquiriram motocicletas, automóveis e o trânsito já não é suportável mais na nossa cidade. Então, há que haver a mudança de paradigma do veículo individual para o transporte coletivo nos diversos modais. Aqui na Grande Vitória é urgente a implantação do velho sistema aquaviário, que é da década de 10 do século passado, né? Com a implantação dos bondes e das lanchas. Esse sistema, infelizmente, foi, por lobby das grandes empresas de transporte coletivo, foi abandonado. É preciso voltar com o aquaviário. Estamos até apresentando uma indicação hoje ainda nesse sentido. E o pacto pela saúde, o pacto pela educação e também o pacto pela reforma política que o Congresso Nacional adiava há vários anos. A presidenta, então, chamou para grandes debates. Felizmente, os deputados na Câmara Federal ontem já aprovaram integralmente os recursos dos royalties de petróleo para educação e saúde. 75% para educação, 25% para a saúde. Reprovaram, né, rejeitaram a PEC 37, que reduzia os poderes do Ministério Público em termos de investigação de indícios de crimes e de irregularidades. Foi rejeitada e aprovada, né, a aplicação dos recursos dos royalties de petróleo para educação e saúde. E hoje o Congresso está votando uma série de outras medidas, por exemplo, o fim do voto secreto nas votações. Aqui na Assembleia, nós já acabamos com o voto secreto há vários anos. O Congresso ainda estava, né, adiando essa votação e, felizmente, foi antecipada a votação e deve estar acontecendo no dia de hoje, entre outras pautas que foram trazidas para um processo de votação em urgência, urgentíssima, no plenário da Câmara.
O senhor está otimista quanto aos próximos resultados das manifestações, porque elas não vão parar, né? Pelas notícias que a gente tem, existem ainda movimentos marcados aí para a próxima semana. O senhor está otimista quanto aos resultados positivos que podem surgir a partir destes movimentos? Estou otimista em 3 sentidos. Um primeiro, que os movimentos estão caprichando mais nas pautas de reivindicação, estão focando mais as suas reivindicações em pontos mais claros, né? De tal forma que esse é um ponto positivo. Em segundo lugar, as autoridades, o poder público de uma maneira geral, a sociedade de uma maneira geral, está ouvindo mais, está prestando mais atenção nesses movimentos que são massivos e são em todo o país. Em terceiro lugar, a polícia está mais tranquila, está mais centrada em garantir a ordem, garantir que não haja quebra-quebra, não haja problemas além da manifestação, mas que respeite as manifestações. A própria polícia ontem se manifestou aqui em Vitória, indo às ruas. Então, felizmente, esse terceiro ponto positivo, houve um amadurecimento das polícias e nós esperamos que haja um debate na sociedade brasileira sobre a desmilitarização das polícias estaduais. Elas não têm o papel militar, elas têm o papel sim de preservar o patrimônio público, preservar a ordem, mas não com o caráter exageradamente militar que existe hoje e que resultou naquela primeira repressão lá em São Paulo. A primeira repressão de São Paulo foi o estupim para que no Brasil inteiro as manifestações se expandissem e a população viesse às ruas. Deputado, agradeço a participação do senhor conosco aqui mais uma vez no programa Repercussão. Obrigada, agradeço também a sua companhia e continue acompanhando a programação da TV Assembleia, que é o seu canal Cidadão.